gente, Mesh capítulo 72. Eu falei que o Mesh ia bater de frente com o mostrão do Innocent Zero. Só que um Eraser duvidou de mim, falou que nada a ver, que isso não vai acontecer, que não blá blá blá. E aí agora? O que você vai falar pra mim? O bicho jogou o cara no chão de boa. De boa entre aspas, né? E aí, duvida agora do Mesh? O Mesh é um bosta pra você? Beijos de luz. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje mexe o capítulo número 72, beleza? Link do capítulo aqui embaixo e Discord do canal, caso você queira trocar uma ideia sobre o mangá, beleza? E bom, é o seguinte galera, curti demais esse capítulo. Mas por que eu curti demais? Foi porque o Mesh detonou tudo? Também! Mas não só por isso. Mas porque o Mesh conseguiu mudar um pouquinho as regras desse mundo deles. Ele tá conseguindo mudar a sua escola, a forma como eles pensam sobre ele, uma pessoa que não tem magia nenhuma, num mundo que a magia é tudo. E bom, o monstrão apareceu, o monstrão tá lá, não sei o que, pá. E a gente vê que o Albergue tá lascado, né? Não pode mais fazer mais nada, tanto que ele tá falando assim, pô, mano, tamo lascado mesmo. O negócio aqui, ó, mandou um bicho que pode acabar com uma cidade inteira em um instante. E aí o Innocent Zero, enquanto ele tá vazando pelo seu portal, ele fala pro Mesh, ó, já que você é o bonzão, que você parecia o cara e tal, testa aí com o bichão, vê se você consegue vencer ele. Se é que você é capaz disso. Enquanto o Albergue tá pensando, putz, ele deu um teste pro Mesh pra ver a força do Mesh. Talvez pra ver o quão forte ele vai ficar a partir de quando ele pegar o corpo do Mesh pra ele. É então que bate um certo horário do relógio e as pessoas voltam ao normal. Todo mundo sentiu como se estivesse dormindo, né? Tivesse desacordado e tal. E quando eles olham, tem um monstrão ali. Tipo, ah, meu Deus, tem um monstrão aqui, estão desesperados. Os bichos começam a ficar desesperados e é engraçado que esses estudantes... eu não sei se eles são magos tão fracos a ponto deles pensarem assim, oh, não tem nada que a gente pode fazer, eles só ficam parados com medo lá, falando, ai meu Deus, tô com medo. É então que o bichão solta um monte de pedras em cima do pessoal lá, vai cair tudo em cima de todo mundo, quando passa, tipo, uma imagem nada a ver da irmã do Lance gritando, Lance! E o Lance usa o Gravioli pra parar as pedras. Isso foi tão bizarro, mas o mais bizarro foi o Dodge falar assim, pô, mano, mas que imagem foi essa bizarra, estranha, mostrando da irmã do Lance, sendo que ela nem tá aqui? Muito comédia, comecei a dar muita risada. E aí que ele tenta usar o seu X-Plomb em cima do bicho. Só que não adianta de nada, vem uma barreira mágica que protege e ele não consegue atingir o bichão. É então que o Caldo Guerrena explica pra ele que aquela barreira mágica foi feita por outra pessoa, deve ter uma pessoa, por exemplo, controlando aquele bichão, então... é um monstro talvez criado pelo Innocent Zero ou então por alguém do Innocent Zero que tá lá escondido em algum canto e eles têm que encontrar. Aí o Dot sai correndo atrás dele e tal, porque essa barreira anula a magia e acaba meio que impedindo ele de acertar o bicho. Enquanto isso, o monstrão vai se caminhando ali pra escola quando alguém começa a segurar nas correntes que ele tinha no corpo. E aí o pessoal começa a pensar, quem é que tá segurando? O que que tá acontecendo? O bichão parou e agora tal? E quem é? É o Mesh, sangrando pelos dedos ali, segurando o bicho com tudo ali, falando não sei o que. Na verdade ele não tá falando nada, né? Ele só tá segurando. E bom, eles começam a brincar meio que de cabo de guerra enquanto o Mesh segura de um lado e o bicho também tá tentando puxar agora em cima do Mesh. E os dois vivem naquela briga e tal. E é aí que vem uma das partes mais importantes pra mim do mangá e do capítulo. Porque o pessoal começa a pensar, ah, ele tá protegendo a gente, mas tipo... ele não tem magia nenhuma, então imagina se ele fosse o mais forte. Não, isso não pode acontecer, porque não sei o que, tá total. E todo mundo começa a discutir, querendo menosprezar o Mesh, porque ele não tem magia nenhuma. Só que conforme o bicho vai gritando e o Mesh vai protegendo eles, eles olham e um deles menciona, mas o que isso importa? Ele tá protegendo a gente, ele tá ajudando a gente. Será que realmente vale a pena a gente falar alguma coisa dele? Ele tá protegendo a gente não tá fazendo nada. E aí o pessoal começa a falar, é verdade. Isso é verdade. E ele começa a mudar as regras daquele mundo, onde diz que a magia é tudo, mas agora a magia não é tudo. E o Mesh tem a sua importância. Ele vai segurando e todo mundo passa a começar a contagiar o Mesh, a falar pra ele, você consegue, vai Mesh, vai Mesh, vai Mesh, todo mundo torcendo em uma só torcida e tal. E o Finn pensando... putz grila, mano, o Mesh conseguiu mudar as regras desse negócio aqui. Enquanto todo mundo tava ali contra ele, agora ele protegendo todo mundo tá vendo a importância que ele tem. E aí todo mundo vai falando, vai Mesh, você consegue, pá, não sei o que. E aí o Mesh taca o bichão pra cima, ele pega, consegue puxar, joga pra cima, depois dá um soco nele, destrói o bichão no chão. Não sei se ele ainda foi derrotado, porque tem alguém controlando esse bicho por entre as sombras e tal, mas é ali que termina o capítulo de Mesh. E, gente, por que foi tão importante?
essa mudança de regra, essa mudança de pensamento das pessoas, ela principalmente acontece quando você passa por uma situação parecida de desespero, parecida de dor ou sofrimento e tal, e foi isso que essas pessoas passaram. Elas estavam ali com muito medo. E aí, diante de uma pessoa que, mesmo sendo criticado por elas a todo momento, sendo, entre aspas, excluído da sociedade por não ter nenhum pingo de magia, elas começam a notar que sim, ele é importante, importa se ele tem ou não, ele tá ajudando a gente. Mas isso, esse interesse por ele estar protegendo, já começa a mudar o pensamento delas. A falar, ele é alguém como a gente. Tipo, ele só não tem a magia, mas ele é também uma pessoa. Então não importa se ele tem, se ele não tem. Nós vamos mudar essas regras. E é com isso que o Mesh consegue mudar. Com os seus próprios punhos, como ele disse, ele ia mudar tudo. Não metendo a porrada em todo mundo, mas muitas vezes protegendo alguém. E protegendo a escola, ele mostra não só sua força, mas também como ele pode mudar pelo seu jeito de ser. Pelo seu jeito de ser, ele pode mudar as outras pessoas ao seu redor. Isso que eu falei foi demais. O Eraser fica falando que o Mesh é um bosta, que ele não consegue nada. Cara, ele não tem magia, mas ele bateu em todos os magos que passaram. Ele deu um chute na cara do Innocent Zero. Independente se o Innocent Zero era mais forte ou não, ele não teve medo de ir pra cima dele. Então, cara, não fale que o Mesh é um bosta. Porque isso não é a realidade. Ele é o protagonista dessa história. Aquele Orter, o resto do pessoal dos Vignorados Divinos, são todos um bando de arrogantes, cara. Eles só falam aquilo lá, mas vão ser derrotados. O Macaron foi derrotado justamente pelo Mesh, porque o Mesh conseguiu uma estratégia, conseguiu vencer ele, embora o Macaron fosse muito forte. Ele não venceu por força de protagonismo, coisa e tal. O Mesh, ele vem ganhando as lutas desde o começo. É um alívio cômico. A graça do mangá é ser engraçado e mudar a regra desse mundo através dos punhos. E que forma melhor do que proteger as pessoas? Então, um mangá incrível de Mesh. Gostei muito desse capítulo, beleza? Gostaria muito de saber o que vocês acharam também, tá? Se vocês gostaram, não gostaram. Se não gostaram, tudo bem. Eu adorei. Então, muito obrigado pra você que se inscreveu, deu like, deu dislike, compartilhou, comentou. Continue acompanhando o Mesh também, beleza? Que você vai curtir. Mano, já tá vazando. Até uma próxima. Muito obrigado pra você que se inscreveu, deu like, deu dislike, compartilhou, comentou. Eu já falei isso? Ah, eu já devo ter falado. Bom, falou.